Olá, eu sou Pádua Weber e queria primeiro te agradecer por estar até agora conosco, por estar acreditando que esse nosso mini curso está de alguma forma trazendo algum resultado para você ou te trazendo os insights para que você possa, a partir desses insights, definir o que você vai fazer nas áreas que você está trabalhando a partir do momento que a gente iniciou esse treinamento. Então, de coração, queria agradecer a você pela confiança e por estar conosco até então. Vamos falar nesse nosso terceiro vídeo sobre as coisas que estão impedindo você de fazer o que você precisa fazer, aquilo que te impede de agir, já que você quer, ou se você não quer, de qualquer forma, por tudo que você viu, o ciclo, a vida vai te obrigar a fazer alguma coisa, a mudar. Então, vamos trabalhar o que é que está te impedindo de mudar. Quais são as interferências? E se você olhar no fluxograma, você vê lá que tem hora de escrever. Porque você tem dois tipos de interferências. Quais são esses dois tipos de interferência, Paulo? Interferências externas. E quando eu falo interferências externas, eu me refiro a outras pessoas e circunstâncias, externalidades, coisas que você não tem controle nenhum. Você não tem controle sobre as pessoas, embora você possa influenciar essas pessoas. Você não tem controle sobre as circunstâncias, você não tem controle sobre o que o governo vai fazer, sobre o que o teu sócio vai fazer, sobre o que o teu filho vai fazer. Enfim, isso é insanidade querer controlar tudo. Onipresença, onipotência e onisciência são atributos divinos, nós não somos deuses, tá? Então, para de achar que você tem que ser perfeccionista e controlar tudo. Então, essas interferências externas te impedem de obter resultado? Impedem. Que interferências são essas? Que obstáculos são esses? Você vai listar, de acordo com o que você quer atingir, o que te impede, né? E como é que eu acho isso, Pádua? É só você fazer a seguinte pergunta, que é uma pergunta que a gente trabalha em coach. De 0 a 10, o quanto que eu acredito que é possível fazer ou mudar essa realidade? Qualquer nota que você se dê abaixo de 10, significa que tem obstáculos, né? Esses obstáculos podem ser, como eu estou falando agora, externos, e você vai identificar todos eles. E para cada um deles, uma contramedida, uma ação que você vai fazer, estruturada, pensada, proposital, para que você anule isso e o teu potencial de realizar aconteça. Então, como está no fluxograma aí, dê uma olhada. Quais são as medidas, né? Você tem os fatores externos que te atrapalham, identifique esses fatores. E que medidas que eu posso tomar para mudar isso? Pádua, mas eu até sei o que eu posso fazer, mas eu não tenho coragem de fazer. De novo, faça o que é possível fazer. Não se chicoteie, não fique se cobrando coisas que você entende que não são possíveis de serem feitas. É um processo de autodesenvolvimento. Comece com o que é possível. Certa feita eu estava trabalhando com uma pessoa que tinha vergonha de falar em público. Ela vai começar a falar em público para 20, 30, 10, sei lá quantas, para uma quantidade grande de pessoas? Não, queridíssimos. Ela precisa começar a falar, talvez para si própria no espelho, talvez ela tinha um cachorro, talvez para o cachorrinho. E depois eu vou falar para uma pessoa que eu sei que quer o meu bem e que vai me dar feedbacks positivos e vai me dizer onde é que eu preciso melhorar, e eu vou encarar isso como um desafio para eu refinar ainda mais o que eu preciso refinar. Daqui a pouco eu estou falando para 2, para 3, para 4, para 5, para 10. E estou avançando. Isso é uma conquista natural. O que eu não posso é fugir. Se eu fujo e não enfrento as minhas dificuldades, elas vão ganhando um tamanho, uma magnitude maior. E daqui a pouco eu estou simplesmente me sentindo sufocado por não buscar fazer. Então, como eu disse, a ação é um milagre. Faça, por menor que seja a ação, ela te coloca numa rota de descobrir novas potencialidades e lidar com todo e qualquer obstáculo que possa surgir. Então, se algo externo te atrapalha, relaciona, defina o que você vai fazer, o que é possível, o que é realista fazer, e mãos à obra. Faça funcionar, ok? Vamos para o outro lado agora. Falamos das interferências externas, agora vamos para um tipo de interferência que vai exigir de você muito mais coragem.
e que talvez elas gerem as interferências externas, que são as interferências internas. E quando eu falo de interferências internas, dentro do nosso fluxograma e no nosso fluxograma, eu me refiro a crenças, principalmente a crenças negativas ou crenças limitadoras. Padre, o que é uma crença? É o meu sentimento de certeza sobre as coisas. E esse sentimento de certeza, ele surge desde o momento que a gente, enfim, nasce, começa a ser educado pelos nossos pais ou por quem nos criou, nos contam histórias e histórias e a gente vai acreditando, porque a gente não tem a capacidade ainda crítica de refletir sobre elas e de buscar de forma muito particular avaliar se isso é bom ou ruim, se é uma regra boa ou ruim para mim, se eu posso conviver com isso. E até porque são as pessoas que a gente mais ama, que trouxeram essas regras, essas crenças, essas verdades para nós, a gente passa a acreditar que isso é definitivo. Então, tudo que você conclui, as pessoas são, o mundo é, e você vem com os seus rótulos, com aquilo que você entende ser a verdade, isso forma as suas crenças, a sua verdade sobre essas coisas todas. Algumas te ajudam, outras podem estar te atrapalhando muito, né? E aí você vai para a escola e na escola você encontra professores, você tem pessoas que você convive e essas pessoas também, o ambiente que você está vivendo também gera uma série de regras de convivência, de modelos diferentes do seu mundo e que você passa a adotar muitas das vezes esses modelos como sendo uma verdade absoluta. Então, quando de repente eu me lembro, aqui na minha região tem uma coisa do tipo, talvez na sua também, que dizia assim, olha, quando adulto está falando, criança não se mete, fica calado. Olha só que interessante, isso pode de repente gerar uma crença do tipo, se tem alguém mais velho que eu falando, eu vou ficar calado, porque ele sabe mais do que eu. O quanto que isso pode prejudicar a tua capacidade de se posicionar, de mostrar que você tem a contribuir. Enfim, tem umas coisas também meio malucas e que as pessoas acabam acreditando que são verdadeiras. No Brasil, apesar de ser grande, a gente compartilha muitas coisas. Aqui na minha região, por exemplo, tem ei, desvira o chinelo ou o sapato. Ele está virado de cabeça para baixo, né? Se você não fizer isso, a tua mãe morre, teu pai morre. Então, vão nos enchendo de histórias com H e histórias. Porque a vida é difícil. Porque menino tu não sabe fazer nada. E um monte de coisinhas que vão contando e você vai achando que é verdade. E passa a viver uma vida limitada. E pior, isso fica de forma inconsciente, gravada no teu subconsciente. Você não se dá conta, mas está agindo por meio delas. Eu me lembro que num dos exemplos que eu dou e que eu falo nos vídeos, nas palestras que eu faço, trata da crença transparente, né? E um exemplo bem básico que eu dou quando você é pequeno, que sua mãe, seu pai ou quem te cria diz o seguinte, não fale com estranhos. Isso até hoje é uma coisa que os pais falam para os filhos. Porque você quer proteger, você quer gerar uma situação de segurança. Você não sabe quem são as pessoas que se aproximam. Então você já cria uma ambiência com uma crença, com uma regra, que é para não falar com estranhos, para proteger e dar segurança para o seu filho. Muito bem, essa mesma regra que foi útil para ele pode vir a ser um problema. Por quê? Porque isso vira como se fosse uma espécie de comando que fica no teu inconsciente, gravado. E você, ao crescer, ao se relacionar com pessoas, você começa a ter dificuldade de relacionamento interpessoal. E não se dá conta que essa dificuldade pode ser, eu não estou dizendo que é a verdade absoluta, mas pode ser fruto dessa crença, dessa regra que foi útil no passado, quando você era criança, mas que hoje está te impedindo de conhecer novas pessoas, de se relacionar com pessoas que você não conhece direito. É uma crença transparente. Você não enxerga, não vê essa crença,
mas você está agindo de forma automática por meio dela. Então, assim como essa, quantas e quantas você pode ter na tua vida? Quando você se pegar com receio de agir, com receio de fazer alguma coisa, com ansiedade, com medo, pode vasculhar, sendo muito vulnerável no sentido de se permitir investigar o que é que está por trás desse medo, dessa ansiedade. Pode ser, estou com medo que as pessoas não gostem do que eu faço, estou com medo de não dar certo. Uma série de coisas que estão te travando de fazer o que você precisa fazer. Então, de novo, vai se dar um desafio grande demais? Não. Vai começar a buscar coisas que você, muitas das vezes, sem a ajuda de um profissional, ou de um coach, ou mesmo de um terapeuta, você não tem condição de fazer? Então, dirija o seu esforço para a ação, fazendo coisas possíveis e enxergando, mesmo que sejam as pequenas conquistas. Essas pequenas conquistas vão te colocar numa rota inevitável de sucesso, de descobrir novas coisas a respeito de você mesmo. Então, o que eu estou te pedindo de forma muito carinhosa? Haja ações, por menores que sejam, vão te trazer consequências e resultados. O que foi bom te motiva a continuar, porque traz valor para você. O que não foi bom não significa que você não é bom, você só usou a estratégia ou a ação errada. Muda, faz de uma outra forma, mas continua com os pés no chão e de forma realista a fazer alguma coisa. Você é bom, querido. Você é muito boa, minha querida. Só precisa agir e funcionar e substituir toda e qualquer crença limitante que apareça, toda e qualquer crença negativa por uma crença positiva. Eu não sou capaz, substitua por eu sou capaz. E imagine as ações possíveis que você é capaz de fazer. E os resultados te credenciam a imaginar aí na sequência que mais coisas positivas eu posso esperar das minhas ações. Começa a ir para o modo imaginação da tua consciência. Experimenta, mas não fica só na imaginação. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Estrutura o passo a passo, a mecânica, a sequência. Pensa, seja estratégico e coloque no papel. Mais do que colocar no papel, se veja fazendo e haja. O resultado é inevitável. A ação é o milagre. Eu vou encher a sua paciência com esse mantra. Ação resolve. Descubra as causas que só você pode gerenciar, independente do que os outros façam ou digam, independente das circunstâncias. Faça, por menor que seja essa ação, te coloca na rota de novas descobertas, de novas possibilidades, de novos resultados. Então, para de dar desculpa, para de se lamentar e vai para a ação. Estrutura a tua ação. Se conseguir enxergar a crença limitante, busca a crença positiva para neutralizar e imagina com essa crença positiva você avançando no teu processo de conquista. É isso que vale, é isso que conta. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre plano de ação. Vamos aprofundar ainda mais o que você precisa fazer, o teu passo a passo para garantir que essas conquistas se tornem uma realidade cada vez maior na tua vida. Para te ajudar e fazendo uma ligação com o vídeo anterior e com o que a gente acabou de falar sobre crenças, você vai fazer o download de um exercício onde você vai poder juntar o ciclo da mudança e da renovação e as crenças que de repente estão te atrapalhando de fazer o que você precisa fazer. Então é um exercício muito simples,
onde você vai identificar o que você precisa manter com você, na linha do que a gente conversou no segundo vídeo, o que você precisa se livrar, pode ser crenças, essas, a partir do que você identificar, o que você precisa pegar para você, crenças positivas, coisas que, pensamentos positivos que você não nutre, que você vai começar a nutrir, substituindo esses pensamentos negativos. A comunicação que não é positiva com você mesmo. Aquilo que você fica dizendo para você mesmo. Então vai substituir, destruir o que não serve e buscar novos pensamentos e maneiras de conversar consigo mesmo. E o que você vai precisar fazer para se mover na direção do que você quer realizar. Ações, sempre ações, nada de intenção. Ação você consegue visualizar. Padre, eu não tenho a competência. Comece a desenvolver a competência. Comece a agir. Essa ação vai te trazer o músculo que você precisa, a competência que você precisa para você continuar avançando. Então faça um download e eu te aguardo no próximo vídeo para a gente trabalhar e aprofundar ainda mais o teu plano de ação e você, de uma vez por todas, descobrir o teu caminho perpétuo de realização, de autorrealização, de satisfação cada vez maior com o ser humano fantástico que você está se tornando. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Te espero lá.